Olá, tudo bem? Hoje, considerando outubro, o tema é dedicado às mulheres. Lógico, qualquer pessoa que esteja ouvindo esse vídeo vai poder participar também e fazer o depara, mas é um encontro entre Jesus e uma mulher de Samaria, lá no Poço de Jacó. Esse texto que eu vou usar para conversar com vocês está lá em João 4, vai do versículo 1 ao versículo 30, mas nós vamos falar somente do 13 ao 18. E o tema que eu queria pensar com você é: você tem escrito a sua história? Você tem escrito realmente a sua história? Tem percebido isso? Ou você tem vivido seu dia a dia aí sem perceber se a tua história está saindo conforme você gostaria? O trecho aqui que eu resolvi tirar lá no versículo 13 vai ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre isso. Há um encontro entre Jesus e essa mulher, ele está com sede, ele pede que ela pegue água no poço e vai havendo um diálogo entre os dois, até que lá no versículo 13 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me esta água para eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. 5 maridos já tiveste, e este não é teu marido. Eu fico imaginando de todas as histórias que Jesus poderia tratar com aquela mulher, já que ele estava conduzindo aquele diálogo, e vem esse momento importante falando da água viva, e que quem bebesse da água viva, ou seja, dele mesmo, não teria mais sede. Ela fica: que água é essa? Eu quero saber disso. Ele toca e conduz a história para conversar sobre aquela história de vida daquela mulher. Talvez porque fosse, e Jesus conhecia a vida dela, a coisa mais importante a ser tratada. Haviam 5 maridos, e aquele marido que ele estava lá agora não era marido dela. E ele faz questão de deixar isso claro para ela. Muito bem, você está falando certo sobre isso. Há um pensamento que diz que não há a menor chance de você ter um resultado diferente na sua vida, na sua história, no processo, em qualquer coisa que você faça, se você repete o mesmo processo 300 vezes. Se você repetiu todo aquele ciclo e você quer um resultado diferente, alguma coisa naquele ciclo você precisa fazer diferente para que o resultado seja outro. Se você quer que o resultado seja o mesmo, você repete aquele ciclo. E essa mulher estava repetindo o mesmo ciclo. No primeiro marido, no segundo marido, no terceiro marido, já estava no 5º. E nesse 5º, veja bem, a frase de Jesus é muito importante: esse 5º não é seu. Ou seja, ela diz que não é dele, mas demonstra claramente que há um relacionamento acontecendo aí. Esse não é dele, não é dela. Não está funcionando, de novo não está funcionando. A gente precisa olhar nossas histórias e tentar pensar a respeito de como a gente tem, e se a gente tem escrito a nossa própria história. A gente está vivendo a história de outra pessoa. No caso, que eu estava vendo o texto de Jesus, o ponto que Jesus tocou para conversar com aquela mulher era um relacionamento conjugal que, me parece, conduzia ela a fazer ou viver coisas que não tinham sentido. Talvez não seja esse o seu caso. Talvez você tenha repetido outras histórias de equívoco na tua vida e não esteja percebendo. Talvez sua história seja no trabalho, talvez sua história seja no relacionamento com seus filhos, talvez sua história
de repetições de erros, como dessa mulher, que você não está percebendo, seja outra. Talvez Jesus esteja abordando essa história para que você pense nessas outras repetições de enganos e equívocos que estão fazendo você meio que parar no tempo da sua história e achar que você está no seu dia a dia lutando, trabalhando como toda mulher faz, lutando, trabalhando e buscando e sou empoderada, e no final, na verdade, você está presa a histórias que não têm sentido. Não só necessariamente esse texto buscou um relacionamento conjugal, mas não só esse. Outras histórias cíclicas de repetições que não estão te levando a lugar nenhum. Jesus quer corrigir isso. Jesus, com aquela mulher, resolveu tocar naquele ciclo contínuo de equívocos para que a história fosse outra. Porque imediatamente antes ele diz e oferece: quem beber dessa água jamais terá sede. Ou seja, beba de mim, me conheça, entenda o que é possível fazer com a minha presença na sua vida e você vai ver que esses ciclos precisam cessar. E é exatamente o que ela faz. Se você pega a continuidade do texto, ela fica tão impressionada em saber que aquele homem chegou e percebe ele como profeta, e um profeta que não foi pesado na mão em dizer você está fazendo coisas erradas, você é uma pessoa assim, assada. Pelo contrário, ele simplesmente quis tocar a vida dela a ponto de dizer o seguinte: é possível viver algo diferente. É possível viver uma nova história. Então, nesse mês, onde a mulher, tirado de outubro, a mulher pensa em cuidar de si, olhar para a sua história, olhar para a sua saúde mental, espiritual, tudo. A minha palavra para você é: faça isso também. Cuide do teu corpo, mas cuide da sua história. Veja o que ciclicamente tem acontecido na sua história, aonde você repete algumas coisas que não são boas para a sua vida, pelo contrário, são nocivas. É preciso que elas sejam interrompidas para que você tenha uma nova história, onde haja êxito no final, onde hajam situações de paz e bem. Essa mulher, no fim desse texto, se você for lá, ela vai à cidade e conta que o encontro que teve com Jesus. E só dela falar desse encontro com Jesus, a história de muitas pessoas foi modificada. Você merece cuidar de você, você merece a felicidade que Deus tem proposto na palavra de Deus para a tua vida, e você merece ter uma história diferente, um final diferente. Que Deus possa te abençoar, que Deus esteja te mostrando nesse momento qual é o ciclo que precisa ser interrompido, para que você obtenha as bênçãos da presença dele, como ele mesmo propôs, bebendo da água viva, bebendo da história dele. Que Deus te abençoe.